Seu nome é Reinaldo, você é presidente? Meu nome é Reinaldo Arantes, sou presidente nacional do Movimento dos Bacharéis em Direito. Um movimento devidamente organizado no Brasil, temos 21 presidentes estaduais espalhados, organizados, CNPJ há quase 5 anos. Nossa luta é contra o exame de ordem da OAB. O exame de ordem começou em 1994. Antes de 94, como é que a pessoa conseguiu uma carteira da OAB? Não, o exame de ordem na realidade existe desde 1963, é a Lei 4.215, e o exame era uma opção para quem não fazia o estágio de prática aparato. Voltando, né? Como era o exame de ordem antes de 1994? O exame de ordem, ele existe desde 1963, pela Lei 4.215, de 48, que o exame de ordem era uma opção para quem não podia fazer o estágio de prática jurídica e administração forense. A partir de 1990, o senador Leite Chaves entra com um projeto de lei a pedido da OAB para transformar o exame numa única porta de entrada, independente se a pessoa faça esse estágio ou não. O presidente Collor vetou a mensagem de veto 736 de 92. A partir daí, a OAB entrou no impeachment do Collor, conversou com o deputado Ulisses Guimarães e o deputado entrou com um novo projeto de igual teor, sendo aprovado em 94, é a Lei 8.906 de 94. Depois disso teve um vacatio legis, um espaço onde o exame começa a ser aplicado em 1996. A partir de então, o exame de ordem, após a faculdade, após a pessoa ter o diploma, ainda assim é obrigatório fazer o exame de ordem para entrar nos quadros, se inscrever nos quadros da OAB e poder exercer a profissão de advogado. Para mim entender, quer dizer, o cara se forma, mas não pode trabalhar. Exatamente, o bacharel em Direito é o único que depois da faculdade, com um diploma válido, cumprindo todas as regras do governo federal, do MEC, depois de sair da faculdade, tem uma prova, e uma prova criminosa, estelionatária, manipulada, que o impede esse profissional de poder trabalhar. Quer dizer, tipo uma reserva de mercado? Uma reserva de mercado em dois sentidos. Primeiro, que protege, entre aspas, os profissionais que já estão trabalhando, porque muita gente desiste, muita gente passa por psicólogos, tem muitos casos de colegas que se suicidaram porque não conseguiram passar nesse exame. Hoje nós sabemos que ele é manipulado, temos as provas documentais disso, que fazem parte, inclusive, do acervo da Revista Web. Tá bom, e continuando só para me entender aí, todos os conselheiros que estão na OAB hoje não fizeram exame de ordem? A maioria dos conselheiros, das pessoas que estão em cargos de destaque na OAB, não fizeram o exame de ordem porque antes de 96 não se fazia exame de ordem. É o caso, por exemplo, do presidente Ofir Cavalcante ou do Flávio Durso aqui em São Paulo. Essas pessoas não fizeram o exame de ordem porque na sua época não existia o exame de ordem. Eles fizeram estágio, como todos nós fazemos hoje, e se inscreveram no exame de ordem. É o caso, por exemplo, do presidente da OAB do Rio de Janeiro, o Vadi. A maioria dos presidentes não fizeram esse exame de ordem porque na época deles não existia essa porta criada para barrar o acesso dos bacharéis à profissão de advogado. Quer dizer, não importa a prática que ele tenha no estágio. Ele tem prática, tem tudo, mas se não passar na prova, não pode trabalhar. Se não passar na prova, simplesmente não pode se inscrever na OAB. Tá. E não se inscrevendo, não pode trabalhar. Tá. Aí eu faço uma segunda pergunta. E o cara que tem um financiamento? Financiou, tipo um FIES, o financiamento estudantil, se formou e não pode trabalhar. Como é que ele paga esse financiamento? Não paga. E tem muitos colegas que estão com essa questão na justiça, justamente porque contavam, fizeram boas faculdades, tinham condições de passar, passaram e a OAB criminosamente, volta a falar. São essas provas que nós já dispusemos para os leitores da Revista Web. Já estão disponíveis essas provas, inclusive no nosso site, o mmbd.org. Essas provas mostram que a OAB manipula para reprovar mesmo quem tem capacidade de passar no exame, de forma a fazer uma segunda reserva de mercado. A primeira é para proteger os advogados inscritos. A segunda reserva é para que tenha mais de 100 mil candidatos a cada exame de ordem, isso é fácil de levantar, e essas pessoas pagam R$200 por inscrição, por cabeça. Ou seja, cada exame de ordem gera, no mínimo, 20 milhões de reais, das quais a OAB não dá satisfação para ninguém. Nem para o Tribunal de Contas da União, nem para o Ministério Público e nem para seus conselheiros federais, como se registrou
há algum tempo atrás, cerca de umas 3 semanas, quando um conselheiro federal brigou com o Ofir Cavalcante numa plenária da OAB Nacional, dizendo que ele, que era responsável por analisar as contas da OAB, não tinha acesso ao volume arrecadado e à destinação desse dinheiro. E aí eu tenho mais uma pergunta. Eles dizem que é para proteger o povo. Afinal, não vamos botar um advogado ruim para proteger o povo. Mas um advogado ruim, o processo pode ser invertido, não pode? Pode, mas aí que está a questão. Primeiro, o advogado, a função do advogado, tem muitas pessoas fiscalizando. Tem o promotor público, tem a parte, tem o juiz, tem os recursos possíveis. Para a medicina, por exemplo, se o médico errar, não tem uma segunda opção. Isso que eu ia chegar. No caso do direito, há essa segunda opção, sim. Se o médico errar, o paciente morrer, acabou. Isso, e esse discurso da OAB de que protege a sociedade é o discurso de um advogado que não tem argumentação. A OAB, na realidade, está protegendo o seu bolso. Rima com o povo, mas é totalmente diferente. Tá, e mais uma última pergunta. Corporativismo. Aquele mau advogado que a OAB não expulsa. Nesse caso, eu posso fornecer, depois para que a revista web disponibilize essa notícia da Folha de São Paulo de 2001, onde conta um caso bem emblemático, ou, vamos dizer assim, como se fosse o exemplo. Um advogado trabalhista aqui de São Paulo, da cidade de Cubatão, ele, depois de se apropriar do dinheiro de clientes, ele foi condenado na justiça em 3 ações. A pena dele foi de 6 anos e meio de reclusão. Esse mesmo advogado, cerca de 1 ano depois, vai para o Tribunal de Ética da OAB aqui de São Paulo. Lá ele foi condenado a 30 dias de suspensão. Ele já era foragido da justiça. Tinha que cumprir uma pena de reclusão dada pela justiça, mas pelo Tribunal de Ética da OAB, uma suspensão de 30 dias era apenas suficiente para ele. E eu tenho caso lá no Rio de Janeiro, certo? Sim. De advogado que apresentou documento público falso e não foi expulso, aliás, nem foi julgado, porque o problema é tão sério que eles não julgam. Sim, aqui em São Paulo, por exemplo... Não, são 2 advogados. Em São Paulo nós temos muitos casos de advogados que foram presos por associação ao tráfico de drogas, ligação com o PCC, que ficaram presos, cumpriram pena, saíram e continuam com suas carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil. Resumindo, então não estão protegendo o público, porque os maus advogados continuam. Os maus advogados continuam e o motivo do exame de ordem é só um, é dinheiro. São esses 20 milhões que são arrecadados a cada exame, e são 13 exames por ano. Dinheiro que a OAB não diz para onde vai. Tá bom, muito obrigado.